Meritíssimos e meritíssimos, bem-vindos a mais um vídeo do Toga Voadora. Pra voltar a falar de DC, parece que a gente não vai ter que esperar Titans pra continuar falando desses heróis que são peculiares. É porque a DC tá lançando agora Patrulha do Destino, que é a sua nova série, a sua nova aposta pra esse serviço de streaming dela aí. Eu acho que vai dar bastante certo, porque é um universo que pode ser diferente tanto das séries da CW quanto do cinema. Titans já foi bem recebida, bem aclamada. Espero que Patrulha também dê certo. Nesse vídeo aqui eu não vou analisar os episódios em si, apesar de ter sido lançado depois da estreia. Eu vou tentar analisar os episódios daqui pra frente, mas nesse aqui eu vou explicar o que é a Patrulha do Destino pra você não ficar tão perdido assim. A Patrulha do Destino, chamada de Doom Patrol no original, ela foi criada em 1963 pelo Arnold Drake e pelo Bruno Premiani, que esse último é um nome bem recorrente na DC ali. E a ideia da equipe é que eles fossem heróis meio que diferenciados, com um visual que não fosse o convencional daqueles deuses gregos que a DC sempre apresentou ali. Nossa, com certeza eles são diferenciados. E isso foi um conceito que vendeu na época, porque as pessoas acharam bem interessantes. Só que era uma equipe que ela era meio classe D, até que o grande Grant Morrison, que é o roteirista meio que psicodélico de todas as editoras, e quem quer ter uma história louca, chama ele. Esse autor aí pegou esses personagens e reinventou totalmente eles, porque ele inseriu nas tramas deles os conceitos do surrealismo e do dadaísmo. Então isso pegou tudo que era convencional, já não era convencional pelo visual, mas ele levou para um novo nível, e a partir daí a Patrulha virou meio que um clássico cult das HQs da DC. Então ela não era tão conhecida que nem foi na época do seu lançamento, mas ela tinha o seu valor ali justamente por ser uma arte diferenciada. Então eu espero que nessa série a DC realmente consiga manter pelo menos um tom diferente aí do que a gente vê em Titans. Nossa, mas você acha que vai ter uma pegada surrealista? Porque eu acho tão difícil emplacar se for, né? A gente tem Legion, a gente tem próprios deuses americanos, que é uma coisa nessa vibe. São séries que têm um certo apelo com o público. Elas não têm grande audiência, mas elas têm o seu valor ali. E eu acho que não vai ser exatamente esse mesmo tom, mas eu, pelo menos no episódio que aparece a Patrulha, eu senti uma coisa muito diferente daquilo que a gente tava vendo em Titans ali. A sensação que deu, acho que eu até comentei no vídeo do Mutano, é que parecia que tinha sido dirigido pelo Guilherme Del Toro, que ele sempre teve essa pegada de pegar a beleza no horror. Ele tira mensagens bonitas e poéticas do terror clássico, das coisas de monstros, das histórias realmente de terror, que a gente já era pra ter medo. Ele consegue inserir romance, uma aproximação muito forte de amizade do público com a criatura, que nem o Hellboy, por exemplo. Era pra ele ser um demônio odiável, mas a gente consegue gostar bastante do personagem. E aqui eu senti que é a vibe que eles vão dar pra essas histórias deles. Não vai ser exatamente uma coisa artística mesmo, que nem é a fase do Grant Morrison, só que eu acho que vai ser de uma qualidade diferente. Não vai ser, tipo, focada em ação, focada em violência mesmo. Ela vai ser focada mais na psique dos personagens, porque isso é o coração da Patrulha, mesmo nas fases menos aclamadas. Bom, assim como toda equipe de super-heróis, a gente tem 1000 formações, então eu vou pegar a primeira e a que eu acho que vai chegar na série. A do Grant Morrison é uma formação diferente, que eu não vou chegar a falar dela aqui, porque ela não vai acontecer agora. Então se ela for acontecer futuramente, a gente aprofunda um pouco mais nela. O primeiro membro é o chefe, Dr. Niles Clowder. Nas HQs ele é um doutor paraplégico que, justamente por sua condição de ele não sentia que ele conseguia fazer muita coisa pela humanidade. Então o foco dele era realmente reunir super seres e usar o seu amplo conhecimento científico para dar um novo propósito para essas pessoas que têm poderes e têm dons ali, e usar eles como se fossem heróis que iam além do que a Liga e os Jovens Titãs conseguiam fazer, mas não no sentido de serem mais violentos do que eles, não. É que eles fariam as missões que os outros heróis não conseguiriam. Eles poderiam se sacrificar por aquilo porque eles viveriam justamente para ser heróis. Ele reunia pessoas que perderam as suas motivações de vidas mundanas e usava isso justamente para dar um novo impulso para eles. E aí ele teria uma nova equipe de super-heróis que ia fazer coisas absurdas, e ele realmente consegue. A Patrulha faz missões realmente inacreditáveis, coisas sobrenaturais, coisas de domínio de mente, eles lidam com isso o tempo todo. Então, por ser esses seres que não tem mais nada a perder, que estão dispostos a ser mártires por aquela causa, eles estão ali o tempo inteiro para lutar contra os vilões. Eles são meio que imbatíveis, porque eles estão ali para se sacrificar mesmo. Chega a ser bonita a admiração que ele tem pelos heróis, tirando a parte de que ele tem problemas mentais realmente absurdos. Uma coisa interessante sobre o Niles Clowder é que ele é realmente um personagem duvidoso. No vídeo do Mutano eu tinha comentado, quando a Nath perguntou, que ele não era exatamente um vilão. Ele tem uma curiosidade científica muito grande, ele tem seus problemas ali, mas eu não sei se ele chega a ser um vilão mesmo. Nenhum dos comentários, eu esqueci o nome da pessoa agora, desculpa, que me lembrou na fase das HQs em que o doutor tem a sua real motivação revelada. É como se ele fosse o Mr. Glass do universo do Shyamalan. Ele tem uma admiração pelos heróis a ponto de se tornar realmente um sociopata, sei lá, um psicopata, porque o cara
ele causou os acidentes que levaram as pessoas da patrulha a ficarem sem perspectivas de vida. Então ele cria as situações horrendas e ele salva elas. Então isso é realmente coisa de vilão. Só que eles não chegam a combater ele de fato, é como se ele fosse um ponto negativo dentro daquela família, daquela equipe ali. Só que, sei lá, eventualmente ele volta com versões menos aterrorizantes dele, ele não chega a ser, tipo, uma ameaça mesmo. Ele acabou que ele, sendo uma pessoa ruim, ele criou uma coisa boa que foi a patrulha. Porque essas pessoas, depois, mais pra frente nas HQs, a gente vai vendo que elas não tinham muita perspectiva de vida, elas eram pessoas frustradas, infelizes, e meio que o acidente, mesmo sendo uma coisa horrível, trouxe de volta elas pros eixos, porque ali, naquele novo universo bizarro e sinistro, elas se reencontram e elas criam novos laços ali, que agora eu vou começar a comentar de fato delas. Bom, a primeira personagem que eu acho que é a mais conhecida da patrulha é a Rita Farr, a Mulher Elástica, que a gente viu ela sendo introduzida na série, que ela é aquela atriz lá da Hollywood Classic, que tinha uma beleza muito estonteante. Ela é meio que mulher gosma, né? Sim. O visual dela é realmente estranho daquela forma lá. E eu acho que na série eles foram mais longe ainda, eles conseguiram trazer essa questão do bizarro e do paralelo entre ser aquela mulher bonita lá dos filmes e tal, e ser essa criatura estranha que as pessoas deviam ter medo ou até uma certa repugnância, de uma forma que ficou interessante ver a evolução que ela pode ter daqui pra frente, o controle que ela vai ter desses poderes novos que ela adquiriu aí. E é uma personagem que é bem rica, ela tem realmente arcos importantes dentro da equipe, ela é um dos grandes nomes ali, e eu fiquei bem contente com a adaptação que fizeram dela. Eu gostei da personagem, eu achei que ela foi um dos pontos fortes ali. Eu acho que ela vai ser, tipo, um dos corações da série daqui pra frente. Outro personagem que todo mundo amou foi o Homem Negativo, o Larry Trainor. Ele era um piloto da aeronáutica, tava explorando uma região ali do espaço pra aeronáutica norte-americana e acabou que ele teve contato com energia negativa. E isso alterou totalmente o seu organismo ali. E ele realmente virou uma pessoa que não existe na nossa dimensão. Ele tem que usar aqueles lenços lá pra ele aparecer pra gente, de fato, pra gente saber onde é que ele tá. É como se ele fosse um Dr. Manhattan, só que bem debilitado. É interessante ver isso aí. E ele é sempre bem humorado, ele é sempre aquele cara que dá umas tiradinhas espertas. E o visual dele ficou perfeito, velho. Nas HQs é daquele jeito, é um monte de coisa, parecendo uma múmia, um monte de faixa enrolada e um óculos escuro. Acabou, é isso. Só que, sei lá, velho, naquele universo realista dos Titãs, ver aquela criatura ele foi interessante, foi, sei lá, é estranho e ao mesmo tempo é convidativo pra gente entrar nesse universo de vez, da patrulha aí. E basicamente, as Bandais, elas não têm a função só de situar ele aqui no nosso plano, tipo, de manter essa energia que ele é contida aí, porque ela é uma energia que transita entre dimensões, porque é uma energia bem concentrada e poderosa. As ataduras que o Doutor fez pra ele, elas também têm a função de conter a energia dele. É como se fosse o NRG do Ben 10, aquele criatura que é de radiação que mora dentro de uma armadura de chumbo. Se ele sair dali, ele fica disperso como energia, só que se ele ficar muito tempo, ele morre. Se ele ficar muito tempo fora desse corpo ali em torno das ataduras, ele acaba morrendo, porque ele é a energia agora. Então vai ser interessante ver isso aí. Eu tenho certeza que em algum ponto vai ter um vilão que vai rasgar essas ataduras dele, ele vai ficar quase morrendo, vai ser aqueles arcos que a gente espera acontecer, só que a gente não quer ver porque é um personagem muito carismático. Ele pode quase morrer, ele não pode morrer, né? Talvez. Personagens dessa equipe são rotativos aqui, então vamos esperar qualquer coisa. Esse aqui não tem muita coisa pra falar sobre o que ele é, mas sobre quem é o ator que faz ele. É o Homem-Robô. Ele é bem interessante porque antes de se tornar essa coisa metálica aí, ele era um piloto bem sucedido que durante o acidente lá ele fica à beira da morte, o doutor aparece e faz o transplante do cérebro dele pra um corpo metálico realmente. Ele tem a mente humana ali, só que ele tá totalmente limitado por não ter nenhuma sensação de mais nada. Ele fica sem sentir o que ele tá vivendo. E ele é frustrado por causa disso. Ele é como se fosse o personagem depressivo da série. É como se ele fosse o Yoda, assim, pô. Ele é aquele personagem que tá sempre chateado, sempre decepcionado com a própria vida. E com ele eu fiquei com dó dele ter sobrevivido. Era melhor ele ter morrido. Sim, talvez sim. Só que aí a gente vê que antes, quando ele era aquele piloto bem sucedido, ele tinha uma arrogância muito forte. Ele se era frustrado. É como se fosse o James Hunt, um piloto de Fórmula 1. Ele foi baseado nele. Tinha aquela coisa de ser uma estrela ali do esporte. E quando ele morreu e voltou nesse corpo aí, ele tem a chance de realmente mudar quem ele é. E depois das HQs ele começa a se sentir mais satisfeito com o que ele tá podendo fazer agora. E o ator que faz a voz dele é o Brendan Fraser, velho. Esse cara, ele fez parte da infância de quase todo mundo que cresceu nos anos 2000 vendo Sessão da Tarde. Ele fez George, o Rei da Floresta, ele fez os 3 filmes da Múmia. Véi, sim. E o mais legal é ver que ele tá voltando agora, depois de ter enfrentado problemas de depressão, de querer largar de ver sua carreira. E ele conseguiu voltar no personagem que ele se sentiu satisfeito de estar fazendo ali. Então acho que pra esse personagem vai ser bem rico ter um ator tão disposto a dar tudo de si pra ele, assim. Vai ser legal ver essa animação que ele tá trazendo. Assim. Gostei muito da performance de voz dele ali, eu acho que vai ser interessante acompanhar esse personagem. Um outro personagem que esse eu acho que vai ser introduzido lá pro final, lá pra metade da primeira temporada, é o Mento, que eu já falei dele aqui no vídeo
do Mutano, é o Steve Dayton. Ele basicamente era um bilionário que tinha pretensões de se tornar o maior mentalista do mundo. Ele queria poder ler a mente das pessoas, queria poder entender as táticas de mercado que ele ia estar entrando ali. Ele era um louco, basicamente. Só que depois de ter criado um capacete que realmente dava uma expansão mental muito grande pra ele, esse capacete fica preso nele e ele começa a ouvir a mente de todo mundo o tempo todo. Então aí que vem o acidente dele. O doutor ajuda ele a controlar esse poder mental e ele se torna realmente um dos heróis que tem esse poder de domínio da mente aí. E ele e a Rita Farr sempre fizeram uma dupla muito interessante nas HQs e foram eles que salvaram o Mutano e trouxeram ele pra equipe. O Mutano foi o último membro dos originais que compôs essa primeira grande formação da patrulha. E o Mento, ele é bem importante também porque ele se casa com a Rita Farr em uma das edições da patrulha clássica, que é o casamento que a DC fez pra bater de frente com o casamento clássico da Marvel, do Senhor Fantástico com a Mulher Invisível, e meio que fica essa rixa aí, porque essa equipe aqui tem uma outra coisa que eu vou falar no final do vídeo, que é vocês vão ficar meio frustrados assim com a Marvel, porque é foda. Bom, e como eu já falei que o próprio Doutor, ele pode ser considerado um vilão, a gente tem que lembrar do porquê que a patrulha foi criada. Ela foi criada para combater vilões bizarros. Então não é de se estranhar que os vilões que vão aparecer daqui pra frente nessa série aí, eles são realmente coisas que só aparecem nesse universo, porque ele é bem peculiar. A principal equipe que combate a patrulha é chamada de Irmandade Negra e ela é comandada pelo Cérebro. Ele literalmente é um cérebro dentro de um poço de vidro, assim, tipo, uma coisa estranha. Parece aquele vilão das Tartarugas Ninja lá, na verdade, aquele vilão foi inspirado nesse aqui. E essa Irmandade Negra aí, ela foi criada justamente pra combater a patrulha, porque o Cérebro, ele era parceiro de pesquisas do Dr. Niles Clowder. E ele criou a equipe pra rivalizar com ele, é basicamente pra isso. Ele criou porque ele tem, eu tenho também, então a gente faz assim, de gladiar e até a morte, eu não tô nem aí. Ele realmente é um cérebro bem louco. E o Cérebro tem um parceiro interessante, que é o seu braço direito, que chama Monsieur Mala. Quando você escuta esse nome, você fala, deve ser, sei lá, tipo, que nem o Vandal Savage, que é tipo um lord. Não, ele é um gorila com roupa social, basicamente. Ele é literalmente isso, é um gorilão. Tá ficando cada vez melhor. Ele é um gorila inteligente que é todo educado, tipo, tem boas maneiras e tal, só que quando precisa ir pra porrada ele vai. Véi, é muito estranha essa irmandade. Eu acho que vai ser um ponto de humor muito interessante da série, ver que os vilões são galhofa. Acho que combina com essa bizarrice toda da série. Eu acho que vai ser legal. Brega. Sim. Eu gosto muito. E eu não vou explicar todos aqui porque vai ser interessante ter a surpresa na série. E um outro vilão muito interessante que compensa falar dele aqui, porque esse aqui representa tudo que a patrulha deve combater. De visual, ele é esquisito. O nome dele é Senhor Ninguém e basicamente ele é uma massa molecular viva. Só que o que ele é interessante pra caramba, porque ele era um soldado que foi preso durante a Segunda Guerra Mundial e ele foi feito como cobaia das experiências nazistas. E o poder que ele ganhou é justamente drenar a sanidade de todas as pessoas que ele tem contato. Ele tira qualquer trava mental que a pessoa tem. Então ele é uma arma muito perigosa, assim. Lida exatamente com a sanidade. E é isso que a patrulha representa, esse combate a essa loucura toda que pode existir no mundo. Igual aquela nuvem do episódio de Rick e Morty. Sim. Que o Morty tem que matar ela. Exato. É basicamente nada aquilo. se cria. Tudo se copia. Olha só, essa série parece que é a origem de muitas coisas, inclusive de uma coisa que eu acho que ajuda. Se ela não souber disso, ela vai ficar meio pistola. Tenta. Não vai, comenta. Daqui a pouco. Poxa. E agora eu não vou falar mais de tantos vilões assim, eu vou deixar pra vocês verem na série a surpresa que vocês vão ter, porque é coisa bizarra pra caramba. Eu vou explicar aqui 3 heróis que estão na patrulha que você já deve estar se perguntando sobre eles há algum tempo aí. O Cyborg, por que ele ter sido inserido aqui? Eu acho interessante, porque a origem dele nos 952 é aquela lá que a gente viu no filme, que o pai dele coloca o corpo dele junto com a caixa materna, aquilo é estranho pra caramba. Eu prefiro a origem clássica, que o pai dele apenas é um cientista que colocou partes mecânicas no filho dele. Só que pensar que um cientista comum fez isso, tipo, mesmo pro universo de si, pode ser meio estranho. Eu achei interessante colocar o doutor, o chefe, com um papel crucial nisso daí, porque já que ele tinha essa ciência pouco ortodoxa aí, pra ele criar um cyborg era muito fácil. E ele de fato salvou a vida do Victor aí, nesse procedimento. Ele criou um novo herói, e é interessante terem colocado o chefe mesmo ali, o Dr. Niles, pra ter criado o cyborg, porque é uma forma muito mais dinâmica de inserir o próprio Cyborg na equipe dos Titãs, porque já tem um elo ali com o Mutano, e esperem pra ele ficar só nessa temporada mesmo, porque dificilmente ele vai ficar longe do Mutano por muito tempo, porque os fãs não vão aguentar ficar, tipo, 2 temporadas sem ter essa dupla aí, porque é isso, velho, a pedra já tá cantada, é certeza que vai acontecer isso nessa primeira temporada já. O Cyborg não precisa explicar muita coisa, você já tem a noção pelo filme aí.
Vamos falar das duas personagens que são novas na equipe aí. Aquela personagem que apareceu nos Titãs, que ela foi congelada, ela tava à beira da morte, e o Dr. inseriu aquele soro nela, e a Raven ajudou a curar ela de fato ali. E aquela personagem que aparece no teaser, que ela é bem misteriosa ali, aparece num visual meio punk. Vamos falar primeiro da pessoa congelada. Eu tenho quase certeza, porque não tem outra personagem possível, que essa é a Celsius. Basicamente, ela sofreu um acidente em que ela ficou congelada por causa de nitrogênio líquido, e o chefe foi lá de fato e injetou um soro nela que ajudou ela a absorver toda essa quantidade de líquido super frio no corpo, e ela ganhou poderes de controlar a temperatura ao redor do seu corpo. Não tem muita coisa pra falar dela, porque ela não tem grandes arcos assim, vai ser interessante ver a roupagem que vão dar pra ela na série, e com certeza ela não morreu, ela não saiu da patrulha, ela foi salva pra entrar pra equipe. É isso que o doutor faz, porque ele é doido, né? Ele quer reunir essas pessoas aí. E que é uma família, gente. Ele é carente, tadinho. É igual todo idoso, quer ter alguém pra conversar. Bom, e a personagem do teaser é a Crazy Jane. Crazy Jane é o codinome, se é que é o nome certo pra isso, da Kate Alice, que é uma humana aparentemente normal, só que ela não tem nada de normal, porque se você achou fragmentado, confuso, se prepare porque essa personagem tem 64 personalidades alternantes. Nossa! Então, a qualquer momento, se ela fizer uma coisa estranha, não suspeita, não fala que é furo do roteiro, é porque é uma outra personalidade que assumiu o controle. Então, é uma licença pra fazer qualquer coisa do roteiro? Mas é um ponto de humor muito bom pra colocar aí. E acaba que a Crazy Jane é a principal delas ali, que é a que tem poderes de fato. É como se fosse o Legion, o filho do Xavier, só que com uma personalidade super poderosa mantendo as rédeas da situação toda ali. E ela acabou ganhando esse poder depois de uma explosão de uma bomba genética alienígena. Onde que eu vi isso? É mesmo, Capitã Marvel. Sei lá quem que tá copiando quem aqui nesse ponto, mas é isso aí, velho. DC e Marvel vive se plagiando, mas essa personagem ganhou esses poderes depois dessa bomba aí. E ela pode fazer muita coisa, basicamente alterar a realidade. Então ela vai ser interessante de ser vista aí. Mas se não for a Crazy Jane, pode ser uma outra personagem que também é possível que apareça, se não for ela, que vai aparecer em algum ponto, que é a Dorothy Spinner. Dorothy, de fato, por ser uma adaptação do Mágico de Oz e pelo fato dela desde pequena ter amigos imaginários. É uma coisa bem Mansão Foster, porque depois de um tempo descobre que ela tem poderes psíquicos e que ela não estava exatamente brincando com coisas que não existiam. A mente dela criou os amigos imaginários dela, então faz sentido aquela personagem um pouco diferenciada ali ter criado. Literalmente? Sim, é o poder dela, criar esses amigos imaginários. Véi, a Patrulha é muito doida, velho. Gente, eu queria muito isso. Véi, olha que absurdo. Nossa, aí um superpoder que eu queria. Nossa, eu não criar outras pessoas. É muito foda isso, velho. Mas ela não cria Imagina se pessoas. fosse inconsciente, você tá sonhando, Inclusive esse é um dos perigos dela, porque ela cria coisas inconscientes. Pesadelos mas dela, por todos exemplo. Todos eles têm desvantagem. Nossa, Não, os pesadelos dela, por exemplo, são imagina. coisas realmente, perigosas, digamos assim. Realmente, voltando atrás. Melhor não. Olha o tanto de potencial que esses personagens têm, velho. Eu acho que essa série tem tudo pra deslanchar, velho. É muito criativo. Inclusive, eles são tão criativos que a Dona Marvel viu o potencial e falou: nossa, olha aqui, a gente pode fazer uma coisa igual. Então vamos falar da polêmica. Muitas acusações surgindo aí o tempo inteiro. Só que uma coisa é fato: a Patrulha surgiu em 63, mais ou menos no início do ano ali, 5 meses antes dos X-Men fazerem sua primeira aparição. Vamos pegar as coincidências aí. Mansões que abrigam seres superpoderosos que são rejeitados pela sociedade. Pronto, encerra. Não! Eu não vou falar de todos aqui porque a bateria tá acabando. Mas a gente tenta aí o líder, que não é exatamente um líder louvável, que tem uns atos estranhos, que é cadeirante, que tem poder mental muito grande e que tá aparentemente reunindo ali sua equipe e que tem um inimigo que é basicamente o parceiro antigo dele que quer criar uma equipe também porque tem interesses conflituosos com ele. 4 meses antes, realmente, tipo, na época que a Marvel tava pegando todos os heróis da DC e copiando, beleza, tá certo que os X-Men deram muito mais certo que a Patrulha, mas a gente tem que reconhecer as origens. Gente. Eu só queria dizer que se é plágio, nunca soube. Fica no ar aí, só pra quem fala que a DC não cria nada, é mentira, a Marvel copia muita coisa, mas nada se cria mesmo, então tá tudo certo. Então vamos torcer pra que a Patrulha faça o mesmo sucesso que os X-Men, vamos ver se essa série vai ter potencial mesmo pra alavancar de vez esse novo universo da DC aí, e vamos torcer porque cada vez mais ter coisas diferentes nesse gênero de super-heróis é bom pra gente, é bom pra todo mundo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe nos comentários aí quem foi o personagem mais legal que você viu na Patrulha, e fique ligado que vai ter mais vídeos sobre a Patrulha ao longo desses lançamentos dos episódios aí, então, tchau. Tchau. Até a próxima.